Olá, tudo bem? Hoje pelo EBEG nós iremos comentar, né, os dispositivos da legislação. Então a primeira legislação que nós iremos tratar vai ser exatamente o Código Eleitoral. Então veja que o Código Eleitoral, ele é uma lei, que é a lei que foi editada, essa lei na época do regime militar, né? Veja que é uma lei de 15 de julho de 1965. É a lei número 4.737 de 15 de julho de 1965. Você tem que ficar bem atento, porque muitos concursos públicos, eles têm cobrado a letra fria da lei. Mas é importante que você saiba que a legislação eleitoral, ela tem sofrido alterações ao longo dos anos. A rigor, a cada eleição, geralmente um ano antes das eleições, nós temos verificado as chamadas mini-reformas eleitorais. Então, se você contar aí, de 1965 até hoje, você vai verificar que já houve diversas eleições. Embora lembremos a você que tivemos um período aí meio chamado de excepcional, o período de exceção ao regime democrático, que perdurou aí mais ou menos por volta de 20 anos, de 1964 a 1984, quando perdurou o regime militar. Mas nós temos aí um código eleitoral que foi elaborado então na época desse regime militar, uma lei de 1965, e essa lei, obviamente, já sofreu várias alterações. Na hora que o concurso público exigir de você o conhecimento da lei, ele vai exigir também que você saiba da atualização legislativa. Então é bom entender, e aqui nós iremos debater e comentar cada dispositivo do Código Eleitoral. Começaremos hoje essa análise do artigo 1º até o último dispositivo legal do Código Eleitoral. Como também teremos oportunidade para examinarmos, artigo por artigo, a Lei 9.504. Então anote aí a legislação que é importante para os concursos públicos na área jurídico-eleitoral. O próprio Código Eleitoral, que ele está em vigor, parte dele está, obviamente, não recepcionada pela Constituição, mas ele ainda está em vigor. Temos a Lei 9.504, a chamada Lei das Eleições. Temos a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que é a Lei 90/96, e temos a Lei Complementar 64. Então observe que essas 4 leis, elas são indispensáveis para qualquer concurso público. Começaremos então pelo Código Eleitoral, depois trataremos da Lei 9.504, também chamada de Lei das Eleições, abordaremos a Lei das Inelegibilidades, a Lei Complementar 64/90, alterada que foi pela Lei Complementar 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, e também abordarmos a Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Mas você também, caro internauta, você não pode deixar de estudar a doutrina. É importante que conheça a legislação, conheça a doutrina e tenha conhecimento também da jurisprudência. A jurisprudência oriunda do Tribunal Superior Eleitoral, aquelas interpretações pacificadas pela Corte Superior Eleitoral de nosso país. Sabermos também questões atinentes ao próprio Supremo Tribunal Federal, quando se trata de matéria constitucional eleitoral. E como doutrina, nós indicamos aí o curso, né? Temos aí uma das edições aí do curso de Direito Eleitoral de minha autoria, editado esse livro pela editora Juspodium de Salvador, curso de Direito Eleitoral já com toda a sistemática das eleições. É um livro que aborda não apenas o alistamento, por exemplo, mas ele vai desde o início, do zero mesmo, a introdução ao estudo do direito eleitoral, o que é o direito eleitoral, os princípios eleitorais, a questão da nacionalidade, que é um tema de direito constitucional, mas nós abordamos em direito eleitoral porque sabemos da sua importância, porque o primeiro requisito da elegibilidade é exatamente saber se aquela pessoa que pretende ser candidata tem a nacionalidade brasileira. Depois nós passamos para discutir e debater os temas atinentes aos direitos políticos, né? Ativos e passivos, elegibilidade, inelegibilidade, reelegibilidade, a questão da elegibilidade dos militares. Abordamos também a organização da justiça eleitoral e sua competência,
o próprio Ministério Público, como é que ele está estruturado, como está organizado, e todas as fases do processo eleitoral, alistamento, convenção, registro de candidaturas, um capítulo sobre partidos políticos, como se faz para se filiar, né, a um partido político e participar de uma eleição registrado por um partido político, o registro de candidaturas, isso após o estudo feito sobre as convenções partidárias, a questão atinente à propaganda eleitoral, votação, apuração, totalização dos votos, diplomação dos eleitos, antes disso a proclamação dos resultados. Falamos também das ações eleitorais, né? Abordamos o tema também da questão da conduta vedada, prática de compra de votos, que é chamada também de captação ilegal de sufrágios, abuso do poder econômico, abuso do poder político, uso abusivo dos meios de comunicação, e tratamos também da questão atinente aos crimes e o processo penal eleitoral, como também a parte referente ao financiamento das campanhas eleitorais. Então o curso de Direito Eleitoral, já na sétima edição, já está tratando um capítulo inclusivo sobre o financiamento das campanhas e o financiamento das eleições, como também a prestação de contas dos partidos e a prestação de contas das campanhas. Então hoje nós iremos começar a abordagem, né, a aula número 1 sobre comentários ao Código Eleitoral, já fazendo com que essa abordagem seja atualizada, não apenas a jurisprudência dos tribunais superiores, como também verificando aqueles dispositivos que estão em vigor e aqueles dispositivos que já foram revogados, ou também aqueles dispositivos que não foram recepcionados pela Constituição de 1988. Então vejamos aí essa parte que é a introdução. Então veja o Código Eleitoral, ele, como nós já falamos, ele está em vigor, tem mais de 300 artigos, e nós vamos fazer uma abordagem, e nós recomendamos você a análise, né? E essas nossas aulas nós nos baseamos exatamente em outro diploma, né? Outro documento que é exatamente o Manual de Legislação Eleitoral e Partidária. Isso é gratuitamente adquirido junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Então você anote aí www.tse.jus.br, lá tem um link chamado Legislação e você então vê toda a legislação atualizada já pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Isso facilita sobremaneira para quem está se especializando, né, para as eleições e também está se preparando aí para concursos públicos. Então vamos ao início, começando já do artigo 1º aí do nosso Código Eleitoral. Ele diz: este código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício dos direitos políticos, principalmente os de votar e o de ser votado. Então veja que é um código que se encarrega de estudar exatamente os temas, podemos dizer assim, maiores relacionados à organização e ao exercício dos direitos políticos. Precisamente os direitos políticos de votar, ou seja, direitos políticos ativos, e os direitos políticos de ser votado. E veja você também, e é importante estar de posse da Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, com relação a esse tema aí, lá no artigo 1º, né, no artigo 1º você já anota aí, parágrafo único, estabelece que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então nós temos uma democracia representativa e também temos uma democracia direta. Quais são as hipóteses da democracia direta prevista na Constituição? A utilização do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Então lá no parágrafo 1º, né, do artigo 1º da Constituição Federal, tá? Então parágrafo único, repetindo, melhor dizendo, parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, que fala dos princípios fundamentais. Nós temos uma democracia de que tipo, professor Roberto Moreira? Uma democracia semidireta, porque em regra ela será exercida por meio de representantes eleitos. Então veja que todo o poder emana do povo, mas ao mesmo tempo ela fala ou diretamente nos termos desta Constituição. Então você tem que interpretar o artigo 1º, parágrafo único, com o artigo 1º aqui do nosso Código Eleitoral,
para que haja então o quê? Uma interpretação adequada. Todo o poder emana do povo, que será exercido por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. E cabe ao Código Eleitoral, então, disciplinar o exercício dos direitos políticos, principalmente aquele de votar e de ser votado. E nesse diapasão, a lei eleitoral deu ao Tribunal Superior Eleitoral a competência para expedir instruções para a sua fiel execução. Então, em cada eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, ele edita resoluções para que haja a aplicação adequada e correta da lei eleitoral em nosso país. Então, não esquecer dessa possibilidade, o chamado poder normativo que foi dado à Justiça Eleitoral, que ela é exercida através da edição de instruções, como também ela pode responder a consultas. Nós iremos tratar melhor desse tema quando nós formos estudar a organização da Justiça Eleitoral e da sua competência. Então vamos aí para o artigo 2º, que diz lá que todo poder emana do povo, não é? E será exercida em seu nome. Então veja que isso aí está em consonância com o que nós acabamos de falar, daquilo que está no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. De fato, todo o poder emana do povo, será exercido em seu nome, por mandatários escolhidos. Aqui nós teremos o quê? Uma democracia representativa. E ao mesmo tempo ele fala, escolhidos esses mandatários direta e secretamente, dentre candidatos indicados por partidos políticos nacionais, ressalvada a eleição indireta nos casos previstos na Constituição e leis específicas. Então nós já colocamos aí, né, no slide para você não esquecer lá do parágrafo do artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição, que diz que todo poder, né, o poder é exercido pelo povo por meio de representantes eleitos ou diretamente, né? Diretamente através de quê, professor? Do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular, quando o povo diretamente participa dos destinos políticos da nossa nação. E não esquecer que nós temos a Constituição Federal de 88, ela prevê, né, uma possibilidade de uma eleição indireta. Então, se cair num concurso público, existe eleição indireta no nosso país, aí você tem que se basear na Constituição Federal, exatamente no artigo 81, que fala lá, artigo 81, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, então 81 da Constituição, será far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Então veja, se vagar o cargo de presidente e vice-presidente da República, teremos que ter uma nova eleição para um mandato tampão para o novo presidente e o novo vice-presidente da República. Se essa vacância ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, a eleição será direta. O povo será chamado a participar de uma nova eleição para eleger um novo presidente e um novo vice-presidente da República. Mas olha a observação aí. Se essa vacância ocorrer nos 2 últimos anos do mandato, aí essa eleição será indireta. Quem elegerá o novo presidente da República, o novo vice-presidente da República, será o Congresso Nacional. Essa observação está no parágrafo 1º. Então veja aí, artigo 81, parágrafo 1º, né? Caso de eleição pelo Congresso Nacional, que diz, olha, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. E o parágrafo 2º o que é que diz? Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Então lembrar que se houver a vacância do cargo de presidente e vice-presidente da República nos 2 primeiros anos do mandato, a eleição será direta. Então, regra geral, eleição direta em todos os casos. Mas nós temos uma hipótese de eleição indireta quando houver a vacância. Caso o presidente da República renunciou, o vice também renunciou à presidência da República. Terá que haver uma nova eleição. Se essa vacância ocorrer nos 2 últimos anos do mandato, a eleição ocorrerá no prazo de 30 dias. E o colégio eleitoral não será o povo. O colégio eleitoral será, no caso, os 513 deputados federais, somado mais os 81 senadores, eles irão eleger
o novo presidente e o novo vice-presidente da República. E só para colocar uma observação aí para você, internauta, que está estudando para concurso, anote, essa regra também se aplica para os estados, no caso da vacância do governador e do vice-governador do estado, para o Distrito Federal, no caso da vacância do cargo de governador e vice-governador do Distrito Federal, e para os municípios, no caso de vacância do prefeito e vice-prefeito. Haverá uma eleição indireta, no caso do estado, pela Assembleia Legislativa, se a vacância ocorrer nos 2 últimos anos. A eleição, no caso do Distrito Federal, para governador e vice-governador, será feita pela Câmara do Distrito Federal e, no caso dos municípios, pela Câmara de Vereadores. Então, temos aí o caso de eleição, sim, indireta. Esses são os casos previstos na nossa Constituição. Mas, professor, a Constituição Federal fala dessa hipótese do Estado, fala da hipótese do Distrito Federal e dos municípios? Não. A Constituição Federal não fala, mas nós aplicamos a regra ou o princípio da simetria constitucional. Então, no caso dos estados, se aplica simetricamente ao âmbito federal, como também no Distrito Federal e nos municípios. Então, não esqueça que nós temos, sim, eleição indireta. Não foi só no período do governo militar que tínhamos eleições indiretas. Hoje temos eleições indiretas apenas e exclusivamente nesses casos que acabamos, então, de abordar. Vamos então para o artigo 3º. Qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e incompatibilidade. Então observe você aí que o nosso Código Eleitoral, ele dá o direito do cidadão, né? O cidadão é aquela pessoa que pode votar e ser votada, né? Ela dá o direito para ela participar do processo eleitoral e ser investida em cargo eletivo. Mas é preciso que a gente explique melhor esse artigo 3º. Não é qualquer cidadão que ele pode participar do processo eleitoral. Qualquer cidadão, ele pode participar do processo eleitoral, veja, respeitadas as condições constitucionais. Essas condições constitucionais não se fala hoje mais em incompatibilidade. Nós falamos hoje de quê? De condições de elegibilidade. Então essas condições de elegibilidade, nós já anotamos aí, ó, artigo 14, parágrafo 3º e 8º, e lá você vai ter as condições de elegibilidade. Só relembrando para você essas condições de elegibilidade porque são importantes e têm sido cobradas bastante em concursos públicos. Então você tem aí o artigo 14 que trata exatamente das condições de elegibilidade. Quais são elas? Nacionalidade brasileira, então você abre aí a Constituição para acompanhar a nossa aula, né? A nacionalidade brasileira, para ser candidato, para ser eleito, é preciso que seja brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Não esquecer do português. O português, ele é estrangeiro, mas se ele tiver residência permanente no Brasil e houver reciprocidade Portugal-Brasil, é necessário entender que o português pode também participar do processo eleitoral, não apenas votando, como também sendo votado para aqueles cargos que são privativos de brasileiro naturalizado. Lembrar que o português, ele não pode ocupar aqueles cargos que são privativos de brasileiro nato. E lembrar quais são os cargos, o mp3.com, né? Uma siglazinha, um macete. O que seria o mp3.com, professor Roberto Moreira? M, ministro do Supremo Tribunal Federal, os 3 P's, né? Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, e o com, o Czinho, carreira diplomática, o O, oficial das Forças Armadas, e o M, ministro de Estado da Defesa. Esses cargos são privativos de brasileiro nato. Mas os demais cargos, governador do Estado de São Paulo, senador pelo Estado do Rio Grande do Sul, deputado federal pelo Acre, são cargos que são privativos de brasileiros natos ou naturalizados. O português também pode concorrer a esses cargos se ele tiver residência no Brasil, desde que Portugal garanta, assegure idêntico direito a brasileiro residente em Portugal. Então, nacionalidade brasileira seria o primeiro requisito para que esse cidadão que pretende a investidura em cargo eletivo possa participar. Segunda condição de elegibilidade, lá no artigo 14, parágrafo 3º. Aí fala, pleno exercício dos direitos políticos. Tem que estar no gozo dos direitos políticos. Então, se houve suspensão dos direitos políticos ou perda
dos direitos políticos, essa pessoa não vai poder, então, exercer um cargo eletivo. 3, o alistamento eleitoral. Nós vamos ter aqui aulas, né, comentar o que é que o Código Eleitoral trata sobre o alistamento eleitoral. Domicílio eleitoral na circunscrição. Eleição municipal, a circunscrição é o município. Eleições gerais, a circunscrição é o Estado-membro ou o Distrito Federal. Eleição presidencial, a circunscrição é todo o país. Então tem que verificar se a pessoa está, obviamente, domiciliada no respectivo domicílio eleitoral. O que mais? Filiação partidária, ninguém pode concorrer sem um partido político, e a questão relacionada à idade mínima. Então a nossa Constituição fixa 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. E fixa também 30 anos para governador do Estado do Distrito Federal, como também o vice-governador do Estado do Distrito Federal, 21 anos para deputados em geral, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, que é o deputado do Distrito Federal, e prefeitos, como também vice-prefeitos e juiz de paz. E, por último, 18 anos para vereador. Lembrar que essa idade deve ser aferida no momento da investidura, né? Então, no caso aí, você tem que observar essa idade no momento da posse, ok? Então, aí você tem os requisitos, também chamados de condições de elegibilidade. E o que é que precisa também ter? Você não pode estar inserido, enquadrado em uma das hipóteses de inelegibilidade. E essas hipóteses de inelegibilidade estão elencadas na Lei Complementar 64 de 1990, né, com as alterações da Lei da Ficha Limpa, que tem as causas de inelegibilidade. Vamos ver uma por uma, mas em outro momento, quando nós formos comentar a Lei Complementar 64/90, ok? Então vamos então adiante, ver aí a primeira parte aí ainda do nosso Código Eleitoral, que é o artigo 4º. São eleitores os brasileiros maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei. Então já começa aí a haver uma contradição entre o Código Eleitoral, que é de 1965, com a nossa Constituição Federal. Então em 1965, só após os 18 anos é que a pessoa poderia se alistar eleitor em nosso país. Mas você tem que interpretar esse artigo 4º com o que está previsto no artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C, da nossa Constituição Federal, que o alistamento não é permitido apenas após os 18 anos, é permitido a partir dos 16 anos de idade. Só que o alistamento do jovem de 16 anos, do sexo feminino ou masculino, é facultativo. E lembrar que até com 15 anos de idade, se cair no concurso, você pode marcar ou entender que no ano da eleição, se a pessoa com 15 anos de idade, ele pode se alistar eleitor, resposta positiva, caso ele, no dia da eleição, ele tenha os 16 anos completos. Então o que é que acontece? 151 dias antes das eleições, né? Tem que lembrar a regra do 151º dia, é o último dia para que você possa se alistar eleitor. Chega lá o jovem com 15 anos de idade, e ele comprova com o documento que ele completará os 16 anos no dia da eleição. Então, aos 150 dias antes das eleições, não tem mais nenhum alistamento. Então, ele com 15 anos, ele já sairá de lá com o título de eleitor. Porque a idade deve ser aferida aí não é na posse, é no momento da eleição. Portanto, aos 16 anos, na data da eleição, um jovem já pode sim se alistar eleitor, é o que diz a Constituição. Então você interpreta aí o Código Eleitoral com base na Constituição Federal e interpreta da seguinte forma: não é a partir dos 18, e sim a partir dos 16. A partir dos 18, obrigatoriamente. A partir dos 16, facultativamente. Artigo 5º. Não podem alistar-se eleitores. Então tem que ter muito cuidado com esse artigo 5º. Porque, na realidade, todo esse artigo 5º já poderia ser entendido como o quê? Como tacitamente revogado ou não recepcionado pelo artigo 14, parágrafo 2º da Constituição. Então, o que é que a Constituição fez? No artigo 14, parágrafo 2º, diz que o alistamento é vedado apenas para 2 tipos de pessoas. Para os estrangeiros, cuidado aí, que o português, a Constituição fez uma exceção. O português, ele é estrangeiro,
mas foi dado a ele o direito de se alistar eleitor. Então, os estrangeiros podem se alistar eleitor no Brasil? Não. Apenas o português, foi dada essa exceção ao português. E qual é o segundo tipo de pessoas que não podem se alistarem eleitoras em nosso país? Os conscritos. Então, quem são os conscritos? Os conscritos são os jovens do sexo masculino que prestam o chamado serviço militar obrigatório. Então, se cair no concurso, né, veja aí o que é que diz o nosso Código Eleitoral, ó, não pode se alistar eleitor, os analfabetos. E aí um leitor do meu livro, né, mandou um e-mail e perguntando, mas professor, eu encontrei um erro no seu livro. E claro, todos nós somos humanos, podemos errar. E no erro que ele alegou que havia no livro, é que eu falava que o analfabeto, ele pode se alistar eleitor. E essa pessoa não era da área jurídica, estava lendo o Código Eleitoral, e ele ficou sem entender, porque o Código Eleitoral diz que os analfabetos, eles não podem se alistar eleitores. Então veja que, na realidade, o analfabeto pode sim se alistar eleitor, não com base no Código Eleitoral, mas com base na Constituição de 88. A Constituição Federal tem hierarquia, né, superior ao Código Eleitoral. Então quer dizer o quê, professor? Que esse dispositivo do Código Eleitoral não se aplica. É o que nós chamamos de não recepção. Esse dispositivo não foi recepcionado. Então o alistamento e o voto é facultativo também para os analfabetos. E veja aí o acórdão do TSE de número 23.291 de 2004, dizendo que esse dispositivo aqui, ó, não foi recepcionado pela Constituição de 88. Então o analfabeto pode sim se alistar eleitor. Segundo, o Código Eleitoral dizia que não pode se alistar eleitor os que não saibam exprimir-se na língua nacional. A resolução do TSE 23.274 estabeleceu. Esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição, né? Então a pessoa, vamos supor, um indígena que não se comunica na língua pátria, né? Não fala português, ele não pode se alistar eleitor? Claro que pode, né? Então há sim a possibilidade, um ucraniano que se naturaliza brasileiro, será que ele ainda não fala, não se comunica, não se expressa corretamente na língua portuguesa? Ele não pode se alistar eleitor? Claro que ele pode, porque ele não é mais ucraniano. Ele agora é brasileiro nato. Então veja que esse dispositivo também não se aplica. 3. Os que estejam privados, temporário ou definitivamente, dos direitos políticos, né? Então nesse caso aqui, tenha cuidado a questão dos casos de perda ou suspensão dos direitos políticos, né? Então nesse caso aí, a pessoa já tem o alistamento. Não é que ele não vai poder se alistar eleitor. Ele vai ficar, logicamente, alijado um pouco do processo eleitoral, eis que vai faltar a ele o quê? Uma das condições de elegibilidade que nós vimos, é o gozo dos direitos políticos. Então, no caso aí, voltando aqui ao nosso artigo 5º, não podem alistar-se eleitores. Então, você resume esse artigo 5º da seguinte forma: quem é que não pode se alistar eleitor no nosso país? Então, basicamente, como diz a Constituição, os estrangeiros e, durante o serviço militar obrigatório, os conscritos. São os jovens do sexo masculino que prestam o serviço militar obrigatório. Agora, uma observação com relação ao conscrito. Porque veja que, como é permitido o alistamento já a partir dos 16 anos, e o jovem do sexo masculino só vai ser conscrito a partir dos 17, muitos deles já têm o alistamento eleitoral. Então o que é que acontece? Quando ele vai servir ao Exército, à Marinha ou à Aeronáutica, e ele tem o título de eleitor, no caso vai ficar o quê? Vai ficar apenas suspenso esse alistamento, para que ele não venha a votar nas eleições, porque não só o alistamento como o voto são vedados aí para os conscritos. Então há uma suspensão aí da eficácia desse documento chamado título de eleitor, em razão daquele jovem prestar o serviço militar obrigatório. Resumo: esqueça o inciso 1, 2 e o 3 e lembre-se o que diz a Constituição. Quem é que não pode se alistar? Estrangeiro, com exceção do português, que tem residência no país, e aquele chamado de conscrito. Ok? Maravilha. Então vamos aí para o parágrafo único. O parágrafo único aí do artigo 5º, né? Os militares são alistáveis desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guardas marinha, subtenentes ou suboficiais, sargentos ou alunos
das escolas militares de ensino superior para a formação de oficiais. Também esqueça esse dispositivo do Código Eleitoral. E lembre-se que o único militar, hoje, de acordo com a nossa Constituição, no parágrafo 2º, o alistamento é vedado apenas aos conscritos, né? E aí nós colocamos essa observação durante o serviço militar obrigatório. E você tem aí a resolução 15.850 de 1989, que a palavra conscrito alcança também, né, aqueles matriculados nos órgãos de formação de reserva e os médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários que prestam serviço militar obrigatório. Então, todos aqueles jovens do sexo masculino que prestam serviço militar obrigatório estão, portanto, impedidos de se alistar eleitores, caso já não tenham se alistado, porque eles, como nós já falamos, eles podem se alistar aos 16 anos. E lembrar que todos os demais militares não só podem se alistar eleitor, como podem votar e ser votados. A gente vai ter a oportunidade de falar dessa questão da elegibilidade dos militares. Com relação ao artigo 6º, aí diz lá, o alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo, salvo, não é? Então, no caso aí, a questão do alistamento e o voto obrigatórios estão lá no artigo 14, parágrafo 1º. Então, você vai interpretar o artigo 6º com base no artigo 14, não é? Artigo 14, parágrafo 1º, inciso 1 da nossa Constituição, que diz assim, ó, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios, no caso, para os maiores de 18 anos. Pronto. Obrigatório para os maiores de 18 anos de ambos os sexos. No caso aqui do artigo 6º, o que é que ele diz, ó? São obrigatórios, né? Quanto ao alistamento, né? Vocês não podem nem alistar, nem votar os inválidos. Então veja que esse dispositivo aqui, ó, a resolução 21.920 diz o seguinte, que o alistamento eleitoral e o voto dos inválidos são obrigatórios. Então veja que, porque a nossa Constituição estabeleceu maiores de 18 anos de ambos os sexos, não excluiu os inválidos, ok? Então no caso aí, maiores de 18 anos. No caso aqui, os maiores de 70 anos. Então o que é que a Constituição fixou para os maiores de 70 anos? Como também para os analfabetos, os maiores de 16 e os menores de 18. Estabeleceu que não tanto o alistamento quanto o voto, esses dois instrumentos populares, eles são facultativos. Então no caso aqui, os maiores de 70, não é? Os analfabetos, os maiores de 16 e menores de 18, o voto e o alistamento são facultativos. E, no caso, quanto aos indivíduos, podemos dizer assim, as pessoas que têm esse direito vedado, nós já falamos, os estrangeiros e durante o período da prestação do serviço militar obrigatório, os conscritos, tá bom? Então esqueça essa regra aqui, né, que ele estabelece inválidos, maiores de 70, os que se encontram fora do país, né? No caso aqui, os enfermos, os que se encontram fora do seu domicílio, os funcionários civis, os militares em serviço que os impossibilite de votar. Então veja que, na realidade, essa regra que o alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo, maior de 18 anos, ok? Então, não há exceção para essas demais pessoas. Por quê? Porque a Constituição só fez exceção para maior de 70, maior de 16 e menor de 18, os analfabetos. Para essas pessoas, tanto o alistamento quanto o voto são facultativos. E é vedado apenas para quem? O alistamento e o voto? Para os estrangeiros e durante o serviço militar obrigatório para os conscritos. Então veja aqui, esqueça aí esse artigo 6º. E vamos para o artigo 7º, que estabelece a questão das multas, né? Então nós temos no Brasil um sistema pelo qual é obrigatório, que nós já falamos, para determinadas pessoas, é obrigatório o alistamento e é obrigatório o voto. E para essas pessoas, no caso os maiores de 18 anos, que não se alistarem eleitoras e não votarem, né?
Então, qual a penalidade que está prevista, então, na lei? Então, a previsão do Código Eleitoral é essa aí. O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 dias. Veja que esse prazo foi ampliado. Na realidade, você tem 60 dias para justificar por que não votou. Então, nesse caso aí, o que é que acontece? Você se justificando perante o juiz eleitoral, ele poderá então dispensar a multa. Dispensar a multa que é fixada pela lei eleitoral. Mas aí você pode também justificar no próprio dia da eleição, o que muita gente faz. Você está fora de seu domicílio. Então você comparece e comunica que está fora e ali você já recebe o comprovante que justifica o motivo pelo qual você não votou. Mas vamos supor que você esteja impossibilitado de ir até aquele local de votação para que você comprove que está fora do seu domicílio. Por exemplo, você está hospitalizado. Aí você tem 60 dias após as eleições para comunicar ao juiz eleitoral: ó, doutor juiz, eu não votei porque eu estava hospitalizado. Ele vai então dispensar você da multa. Com relação a essa multa, aqui o Código Eleitoral fala de 3 a 10% sobre o salário mínimo da região. Então, 3 a 10% do valor do salário mínimo, né, da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista do artigo 367. Então veja que a Lei 6091 de 74, primeira coisa, ampliou esse prazo de 30 para 60 dias, né? E no caso do eleitor que esteja no exterior no dia da eleição, o prazo será de 30 dias contado de seu retorno ao país. Então veja que tem esses dois prazos aí que foram fixados por uma lei posterior, o Código de 1965, a lei é de 1974. Com relação à questão do salário mínimo, não há mais como aplicar a multa em razão do valor do salário mínimo. Por quê? Porque o artigo 7º, inciso 4º da Constituição veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Aí veio a resolução do TSE de número 21.538, de 2003, que estabeleceu que a base de cálculo para aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral, e bem como pelas leis eleitorais conexas, é fixada de acordo com o valor da UFIR, Unidade Fiscal de Referência. Essa UFI deve ser multiplicada pelo fator 33,02 até que seja aprovado novo índice em conformidade com as regras de atualização dos débitos para com a União. Mas olha a novidade, a UFI também foi abolida, a UFIR também foi extinta, não é? Então, essa resolução 21.538 estabelecia 3% e o máximo de 10%, né, para arbitramento da multa pelo não exercício do voto. E aí a observação, ó, a UFI foi extinta por quê, professor? Pela lei, né, 8383 de 91, que previu a criação da unidade fiscal de referência em nosso país. Essa unidade fiscal foi extinta por uma medida provisória, que foi a de número 1973 de 2000. E foi convertida essa medida provisória na lei de número 10.522. Não há mais UFI. Então o que é que ficou fixado? Ficou fixado que o valor da última UFI, que é R$ 1,0641, esse valor será utilizado então para a fixação do valor da multa. Eu até anotei aqui esse valor para quem não votar e para quem não se alistar eleitor. No caso aí, o eleitor faltoso receberá uma multa que variará, caso você não justifique o motivo, né, pelo qual você não votou. Você chega lá e diz: não, votei porque eu não quis. Aí vai ter uma multa que vai ser fixada no valor de R$1, você anota aí, o valor de R$1,05, valor mínimo, R$1,05, ao valor de R$3,51. Então, valor mínimo R$1,05, o valor máximo R$3,51. E a lei
estabelece que o juiz pode aplicar essa multa, esse valor máximo, até o décuplo, entendendo ele, por exemplo, que o eleitor é uma pessoa rica, abastada, e que esse valor de R$ 3,51 será insuficiente ou ínfimo. Aí, vamos supor, no caso de uma pessoa milionária, o juiz pode chegar a fixar esse valor no máximo, né, podemos dizer assim, para o mais rico do Brasil, o valor chegar a R$ 35,10, porque ele não votou e nem justificou porque não votou. Esse valor máximo, esse valor da multa é fixado por eleição. Esse mesmo valor é fixado para as pessoas que atingirem os 19 anos de idade, a gente vai já falar, e não promoverem o alistamento. Então veja que o valor da multa não é lá essas coisas todas, né? Tem uma multa um pouco maior para o mesário que faltar no dia da eleição. E a multa para o mesário faltoso está lá no artigo 124, que a gente vai ter a oportunidade de falar, chega no mínimo a R$ 17,57 e no máximo a R$ 35,14. Também o juiz podendo fixar até o décuplo, ou seja, até 10 vezes esse valor, se entender que o mesário é uma pessoa abastada, rica, uma pessoa com recursos vultosos. Então veja que no máximo poderá chegar a R$ 351,40. Ok? Então veja que há essa previsão então de multa caso não haja o alistamento, caso o eleitor falte às eleições sem uma justificativa plausível. E veja que a resolução 21.920, ela estabelece que não estará sujeita à sanção a pessoa portadora de deficiência que torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais. É aquela hipótese, né? Para o deficiente, tanto o alistamento e o voto são obrigatórios, mas se ele justificar a dificuldade de deslocamento, claro, o juiz entenderá e aí não aplicará essa multa que corresponde ao valor de R$ 1,05, nem o máximo de R$ 3,51, será dispensada a multa e estará em dia com as suas obrigações eleitorais. Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, não poderá o eleitor. Então veja, a lei estabelece quais são as penalidades que existem, os impedimentos legais, caso a pessoa não comprove a chamada quitação eleitoral. Então se ele não votou, não justificou, ele vai ter que ir lá acertar as contas com a Justiça Eleitoral. Será cobrada a multa, esse valor de R$ 1 a R$ 3, né? E uns quebrados, e aí ele paga, está em dia. Mas enquanto ele não pagar essa multa, ele ficará impedido, olha só, de inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, bem como ficar investido ou empossar-se nesses cargos públicos. Não poderá receber vencimentos, remuneração, salário ou provento de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo. E aí aqui também está entrando a figura do Bolsa Família, né? Quando ele não regularizar, não estiver em dia com a Justiça Eleitoral, vai ficar então sem receber aí o Bolsa Família, como tem sido divulgado. Participar de concorrência pública, não é? Obter empréstimos em entidades públicas, obter passaporte ou carteira de identidade, renovar matrícula em estabelecimento de ensino fiscal ou fiscalizado pelo governo, não é? Praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda. Então veja que tem esses impedimentos para forçar a pessoa, caso ela venha a votar, ela seja então compelida a pagar essa multa, né? E o valor não é lá essas coisas. Pagou a multa, está em dia, aí sim, pode participar em concurso público, tirar passaporte, não há qualquer problema. Então passando o slide aí já para o parágrafo 2º, para o slide próximo, então você tem aqui os brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos, salvo aquelas exceções, sem prova de estarem alistados, não poderão praticar os atos relacionados no parágrafo anterior. Então veja que, nesse caso aí, sem o pagamento da multa ou sem a dispensa da multa pelo próprio juiz eleitoral, a pessoa ficará impedida de praticar esses atos aí.
realizado o alistamento pelo processo eletrônico de dados, e a gente vai ver que o alistamento, votação, nós temos hoje um sistema bastante avançado no mundo, que é o sistema eletrônico, né, um processo eletrônico de dados. Aí será cancelada a inscrição do eleitor que não votar em 3 eleições consecutivas, não pagar a multa ou não se justificar no prazo de 6 meses a contar da data da última eleição a que deveria ter comparecido. Então veja que na realidade é possível haver o cancelamento do alistamento daquele eleitor que não compareceu, não justificou e não pagou a multa, que nós acabamos de ver o valor. Aí ficará excluído do cadastro de eleitores. E como é que ele faz então? Vai lá, regulariza a situação e volta a ter o seu título de eleitor. Ele será excluído, mas não é uma exclusão definitiva, é até que ele regularize a situação perante a Justiça Eleitoral. Temos aí o artigo 8º. O brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos ou naturalizado que não se alistar até 1 ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira, incorrerá na multa. A multa, o valor aqui, ó, de 3% a 10%. Acaba com isso, não tem essa história mais de salário mínimo para calcular a multa. O cálculo será feito conforme nós já tratamos no tema anterior. Também não há mais essa figura, não há mais essa questão atinente à cobrança através de selo federal. Não há selo federal para cobrança de multas. As multas, haverá o preenchimento de uma guia de recolhimento da União, uma GRU, e ali você faz o recolhimento bancário, ok? Então o valor aqui é fixado naquele mesmo patamar, R$1,05 a R$3,51, podendo chegar a 10 vezes esse valor, no caso do jovem que não se alistou, né, a eleitor aos 19 anos de idade, ou aquele que se naturalizou brasileiro, não se alistou até 1 ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira, tá? E lembrar ainda que temos várias observações aqui sobre esse tema, né? Foi abolido o imposto do selo, como nós já falamos. Hoje o recolhimento é feito por guia de recolhimento da União, a chamada GRU, a partir da instituição normativa de 2009, né? E há uma resolução de número 21.975, que disciplina o recolhimento e a cobrança das multas previstas no Código Eleitoral. E essas multas, elas são destinadas ao fundo, né, chamado Fundo de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, o chamado Fundo Partidário, tá? E aí, esse valor será destinado lá para fortalecer o fundo partidário. E há uma portaria do TSE de 2005 que estabelece normas procedimentais para arrecadação, recolhimento e cobrança dessas multas, ok? Então isso aí eu acho que ficou bem claro. Temos ainda uma observação na resolução 21.920 de 2004, né? Que não estará sujeita à sanção a pessoa portadora de deficiência, que nós já falamos, estamos reciclando isso, reforçando isso. O juiz irá dispensar o deficiente do pagamento dessa multa nesses casos que for impossível, demasiadamente oneroso, o cumprimento das obrigações eleitorais relacionadas aí ao alistamento e ao exercício do voto, né? O artigo 2º, que o juiz eleitoral, mediante requerimento de cidadão, nas condições do parágrafo único do artigo 1º, ele pode, através de apresentação de um documento comprobatório da deficiência, poderá expedir em favor do interessado já uma certidão de quitação eleitoral para livrar o deficiente de qualquer impedimento daqueles que nós acabamos de ver. E o artigo 3º, a expedição dessa certidão não impede a qualquer tempo o alistamento eleitoral de seu beneficiário, que também não estará sujeito às penalidades aí do artigo 8º do Código Eleitoral, tá? Não se aplicará a pena ao não alistado que requerer sua inscrição até o 101º dia anterior à eleição. Na realidade, esse parágrafo único foi alterado e foi esse prazo para 151 dias. Então, se você, mesmo não tendo cumprido essa obrigação, né, de se alistar eleitor, mas você foi, não houve prejuízo porque não teve nenhuma eleição, e você foi ao cartório eleitoral para participar da próxima eleição e o fez nesse prazo aí de 151 dias, cuidado, que às vezes cai no concurso, aquelas provas certo e errado, ele coloca ipsilíteres, o que está previsto aqui no parágrafo único, você leu só o Código Eleitoral, marca certo,
mas está errado que esse prazo foi alterado para 151 dias, não é mais o prazo de 100 dias. O artigo 9º, estamos já terminando essa nossa primeira aula, temos aí os responsáveis pela inobservância do disposto nos artigos 7º e 8º incorrerão na multa de 1 a 3 salários mínimos vigentes na zona eleitoral ou de suspensão disciplinar até 30 dias. Então isso aí é uma fixação de uma previsão legal para aqueles que cuidam do processo eleitoral. Juízes e os serventuários da justiça poderão receber multa, poderão receber a penalidade de multa, como também até mesmo uma suspensão disciplinar. Eu nunca vi na prática a aplicação desse artigo 9º, né, no caso concreto, para qualquer pessoa. Mas em tese aí há essa previsão dessa aplicação dessa penalidade de multa, como também até uma suspensão disciplinar. O juiz eleitoral fornecerá aos que não votaram por motivo justificado e aos não alistados nos termos dos artigos 5º e 6º, documento que os isente das sanções legais. Então, naquele caso, por exemplo, que nós colocamos aqui, ó, repetimos a resolução, no próximo slide aí, o 10, nós colocamos exatamente a resolução TSE 21.920 de 2004, com relação à questão do deficiente, né? E o cidadão aqui não sofrerá qualquer penalidade e terá direito, portanto, a uma certidão de que está isento, né? Ou seja, um documento que o isente dessas penalidades em relação ao deficiente. O eleitor que não votar e não pagar a multa, se encontrar fora de sua zona eleitoral e necessitar de documento de quitação, ou seja, quitação com a Justiça Eleitoral que você já obtém pela internet. Então, às vezes, se há um impedimento que você não votou, não justificou e não pagou a multa, aí você, então, comparece ao juiz eleitoral. O ideal é que seja o juiz eleitoral de sua zona, da respectiva zona, e aí ele vai providenciar o quê? O pagamento perante o juiz da zona em que ele estiver. E a resolução de número 20.823 permite isso, ó, a admissibilidade por aplicação analógica, pagamento perante qualquer juiz eleitoral dos débitos decorrentes das sanções pecuniárias de natureza administrativa impostas com base no Código Eleitoral. Então, se você é um eleitor do Acre, um eleitor de Roraima, do Mato Grosso, e se encontra, por algum motivo, no estado do Rio de Janeiro e precisa da comprovação de quitação eleitoral, você então comparece a um cartório eleitoral mais próximo e lá você irá providenciar a sua regularização eleitoral, pagando aquela multa ou tendo a multa dispensada pelo juiz eleitoral. E aí nós temos exatamente isso, a multa será cobrada no máximo previsto, salvo se o eleitor quiser aguardar que o juiz da zona em que se encontrar solicite informações sobre o arbitramento ao juiz da inscrição. Então, regra geral é que o valor que vai ser cobrado é esse valor máximo. Por eleição, você pagará R$ 3,51. Seria o valor máximo. Caso a pessoa seja, como nós já falamos, abastada financeiramente, o juiz então poderá fixar até o décuplo, ou seja, até o máximo de R$ 35. Ok? E aí, em qualquer das hipóteses, efetuado o pagamento através de selos federais, repito, não há mais selos, essa história de cobrança através de selos foi abolida, o sistema agora é exatamente aquele do guia de recolhimento da União. Então, o juiz que recolheu a multa comunicará o fato ao da zona de inscrição, fornecerá então ao requerente o comprovante de pagamento. Então, hoje nós concluímos a nossa primeira aula fazendo essa abordagem, esse debate, essa discussão a respeito do nosso Código Eleitoral, quais os dispositivos que estão em vigor, qual a relação do Código com a nossa Constituição, que é de 1988, e sendo a Constituição a norma ápice da pirâmide normativa, ela deve ser observada e não a lei, que é uma lei de 1965, uma lei que foi editada ainda à época dos governos militares que governaram o nosso país, a nossa República Federativa do Brasil.
Então espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido bem esse assunto e nós, na próxima ocasião, iremos dar seguimento tratando do próximo tema, que será a organização da Justiça Eleitoral, bem como a sua competência.